Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? O meu nome é Mariana Cunha, né? Todos já me conhecem, eu sou professora de língua portuguesa dos 8º anos. Estamos voltando de um recesso, né? Alguns dias aí que a gente ficou sem se ver. E a aula de hoje é sobre variação linguística, certo? Aí tá o cabeçalho, né? Escola Municipal José Coutinho dos Santos, disciplina Língua Portuguesa, professora Mariana Cunha e as turmas 8º A, 8º B e 8º C. Bem, a aula de hoje é uma aula que ela vai ser dividida em duas aulas. Essa hoje tem uma atividade e tem outra aula a semana que vem. Na próxima semana a gente tem mais atividades, tá certo? Hoje é só uma introdução, hoje tem só uma atividade. E também a gente já viu falar sobre esse assunto, variação linguística. Então, se você se lembra de linguagem formal e informal, tem a ver com variação linguística e eu já tinha dito que mais adiante a gente estudar esse assunto. Então, o que são variações linguísticas, né? O que é variação linguística? Então, é o seguinte, você já deve ter escutado alguém falar diferente, né, do seu falar, né? Ou em determinadas situações a pessoa mudar a voz, usar outras palavras, fazer uma escolha de palavras diferente. Então, isso é o que é variação. E linguística, porque é da língua, é da nossa fala. Então, eu vou ler os assuntos, vou explicando. Quem tiver dúvida, manda para o privado no grupo do WhatsApp, né? Se quiser mandar no grupo, manda. Se não quiser, manda no privado. E tem uma atividade bem fácil para fazer no final, ok? Bons estudos, vamos lá? Então, as variações linguísticas reúnem as variantes da língua que foram criadas pelo homem e são reinventadas a cada dia. Dessas reinvenções surgem as variações, que envolvem diversos aspectos históricos, sociais, culturais, geográficos, entre outros. Então, a variação histórica ou diacrônica. A variação histórica ou diacrônica é aquela que significa que tem a ver com o tempo, que mexe com o tempo. Então, tem um exemplo aqui que eu coloquei, que eu digo assim, olha, o tempo do seu avô, do seu pai, e o tempo que a gente está agora, e o seu tempo, já passou uma influência muito grande na nossa fala. Por exemplo, a motocicleta, né? Quando ela foi inventada, ela foi chamada motocicleta. Depois chamaram de motoca. E agora a gente reduziu e chama de moto no tempo da gente. Então, esse nome sofreu uma variação diacrônica. O tempo foi passando e ele foi mudando e ele acabou sendo reduzido. É a mesma coisa que acontece com a palavra você. Já foi vossa mercedes, vós me ser, vossa mercês, vós me ser, você e hoje a gente chama de ser. Então, essa palavra, ela sofreu uma influência do tempo e ela foi mudando. A língua está viva, a gente fala a língua portuguesa, então ela existe a todo momento. O que acontece? Acontece que à medida que o tempo vai passando, vão surgindo essas variações e a gente vai se adaptando a elas, ok? A variação geográfica, ou diatópica, né? A variação geográfica, parecida com a histórica, tem muito a ver com o local onde se situa. Por exemplo, aqui no Nordeste, a gente chama aquela raiz, né, de casca marrom, por dentro é branco, de macaxeira, né? É um tubérculo, né? É uma alimentação. A gente se alimenta no café da manhã ou da noite, depende muito da cultura de cada casa. Mas no sul, sudeste, aquela raiz, a mesma raiz, chama-se de aipim, certo? Então, há uma variação geográfica que muda de lugar para lugar. E se a gente for pesquisar isso, a gente vai ter infinitos exemplos, né? Variação social ou diastrática. Exemplo, né? A variação social tem a ver com classe social, tá certo? E isso influi muito na escolaridade, né? Há muitos anos que isso é pesquisado, essa variação, porque há uma influência muito grande na escola. Porque se observa que quanto mais dinheiro, vou colocar aqui até o exemplo, melhor vai ser o tipo de manipulação da língua portuguesa. Então já ficou provado que raros são os casos que uma pessoa que tem menos dinheiro, que é desprovida de dinheiro, consegue estudar muito. Raros são os casos. Então toda regra tem exceção, né? A maioria das pessoas que estudam e que vão mais longe, que conseguem as melhores carreiras, melhores profissões,
geralmente são pessoas que têm dinheiro, né? Têm uma classe social elevada. Mas é claro, isso já foi quebrado. Na minha fala não existe nenhum preconceito, tá certo? Essa é a verdade das pesquisas, né, que tem sido mostrado, né? E a variação situacional ou diafásica, que é aquela do ambiente, né? É aquela que você vai mudar de acordo com o ambiente onde você esteja. Por exemplo, quando eu vou falar com um amigo meu, eu posso falar usando gíria, eu posso chamar ele de você, eu posso dizer, ô bicho, como é que é isso? Me explica isso aqui, ô, vem cá, fulano. Já quando eu vou falar com outra pessoa, a situação vai me mudar. Eu sou a mesma pessoa, mas a situação não é. Por exemplo, se eu for falar com um professor meu, eu não vou chamar ele de bicho, né? Vai pegar mal, né? Vai ser estranho. Então, eu vou chamar ele de senhor, vou fazer uma pergunta mais educada, às vezes até o tom da voz, falando baixo, né? Então, essas são as variações. Eu marquei 4 variações: histórica, geográfica, social e situacional, mas ainda existem outras que são estudadas, ok? Vamos falar sobre a geográfica ou diatópica, né? Está relacionada com o local em que é desenvolvida, tal como as variações entre o português do Brasil e de Portugal, chamadas de regionalismo. Então, tem a ver com geografia. Observe o mapa mundi e veja que isso foi mudando. É claro que eu estou falando só da língua portuguesa, né? A língua portuguesa se fala em 7 países, mas é a mesma língua? Não. Nem no Brasil, que é um país só, a gente fala a mesma língua portuguesa, a gente sofre variações. Então aqui tem um exemplo do Brasil, do Brasil, o português do Brasil e o português de Portugal. Então, celular. Aí tem uma variação enorme, porque aqui chama celular, lá se chama telemóvel. Ônibus, aqui se chama ônibus, lá se chama autocarro. Trem, aqui se chama trem, lá se chama comboio. Então, olhe que é o mesmo português, porém, somos países diferentes e nós temos já uma variação bem fluente, né? A variação histórica. Ela ocorre com o desenvolvimento da história, tal como o português medieval e o atual. O exemplo de um português arcaico, quer dizer, velho, antigo, né? Veja que os belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo, pegá-la-emos nesse instante ou mais tardiamente. Se vocês observarem, na charge eu vou ter 2 tipos de variação. Estou falando de uma, depois eu vou falar de outra. Uma é o modo como esse rapaz está falando, né? Ele está usando um português antigo. Ele usou elípticos, pegá-la-emos. Essas formas já caíram em desuso. Então, quer dizer, esse é um português arcaico, um português antigo, que já não se usa mais. Outra coisa, não sei se vocês prestaram atenção, é a situação, né? Ele está de terno na praia. Praia é uma coisa que não combina com essas roupas, com esse uniforme, né? Com essa combinação aí que ele está usando. Então, aí já tem 2 coisas desarrumadas, né? Isso é variação. Terceira, variação social ou diastrástica. É percebida segundo os grupos ou classes sociais envolvidos, né, social, tal como uma conversa entre um orador jurídico e um morador de rua. Exemplo desse tipo de variação são os socioleitos, né? Aqui eu tenho um exemplo de socioleito. Está mostrando a cara da sociedade, né? Aquilo que eu falei de valor social. Tem a ver com dinheiro. Então, veja. Aqui eu tenho uma charge onde um paciente foi para o médico, né? Aí ele diz assim: de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Aí, essa é uma linguagem médica. O paciente não entendeu nada. Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida, né? Pelo que ele disse, ele não entendeu. Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Aí no popular ficou mais fácil, né? Então, vejam, uma pessoa que estudou, usa a seleção de palavras e coloca isso até em exames, né? Que são palavras pouco conhecidas, que torna até um entrave ali. Quando ele faz a interpretação, aí a pessoa já entendeu. A linguagem técnica utilizada pelos médicos nem sempre é entendida pelo seu paciente, né? Então é uma variação social.
E a variação situacional ou diafásica ocorre de acordo com o contexto, né? Tem a ver com a situação, com o que for montado. Situações formais e informais. As gírias são expressões populares utilizadas por determinado grupo social. Ele vai dar aqui um exemplo de gíria. Nome da gíria, levar o cano. Né? Aqui nesse exemplo que eu peguei, mas eu podia usar várias gírias. Né? Significado, ficar esperando em vão. Então, mão em S, expressão negativa, aqui mão em Y, e mover a mão da esquerda para a direita. Então, aqui já tem todo como se fosse um manual ensinando para a gente entender o que aquilo significa. Então, mão esquerda em S, palma entortada para baixo, apontando para a direita. Expressão negativa. Mão direita em Y, palma voltada para trás, à frente da mão esquerda. E ainda tem mover a mão esquerda para trás até o mindinho tocar o queixo. Então, isso aqui significa levar o cano. Não faz parte da nossa realidade, nunca tinha visto essa gíria por aqui, mas serviu de exemplo. Vamos à atividade de hoje? Bem, a atividade de hoje, só para a gente entender um pouquinho o que é variação linguística, eu coloquei um texto e vocês vão reescrever esse texto, observando e modificando o que está fora daquilo que se estudou. A gente vai relembrar um assunto chamado linguagem formal e informal. Digamos assim, aqui está informal e eu quero que você transforme para formal, certo? Eu vou ler o texto e daqui a pouco eu explico a atividade. Então, poeta da roça. Sou fio das matas, canto da mão grossa. Trabalho na roça, de inverno e de estio. A minha chupana é tapada de barra, só fumo cigarro de paia de milho. Sou poeta das brenhas, não faço o papel de algum menestré ou errante cantor, que vive vagando com sua viola, cantando pachola à percura de amor. Não tenho sabência, pois nunca estudei, apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre, e o filho do pobre não pode estudar. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça, no rico salão. Meu verso só entra no campo e na roça, nas pobre paioça, da serra ao sertão. Então veja, isso é um poema em linguagem informal que está sofrendo a variação do local onde o poeta escreveu, né? Então, o que é que eu quero que vocês façam? Primeiro, vocês acreditam que a forma de falar e de escrever comprometeu a emoção transmitida por essa poesia? Será que comprometeu as rimas e a forma de ser uma poesia? Segundo, reescreva na linguagem padrão, né? Então, na linguagem formal. Eu quero que vocês tentem transformar. Se tiver alguma palavra que você não conheça, pode perguntar, tá certo? Pode perguntar a mim, a um pai, a pessoa mais velha que conheça. E qual dos textos lhe pareceu mais interessante? Tá bom? Eu desejo para vocês uma boa atividade. Qualquer coisa estou à disposição. Essa aula não termina aqui, porque ela vai ter uma continuação na próxima semana, ok? E qualquer coisa a gente se vê no grupo. Estou à disposição hoje o dia todo. Tchau, pessoal! Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.